Hello, Nutris! Tudo bem, futuros Nutris? Então, hoje eu vim falar aqui com vocês. Então, estou no computador, que eu vou compartilhar uma tela com vocês sobre antioxidantes, radicais livres e afins. Então, um tema que eu gosto muito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar por aí, tá? Então, radicais livres, antioxidantes. Antioxidantes é uma coisa que estou falando demais, né, ultimamente. Tá bem alta essa palavra, né? Antioxidantes para isso. Ah, viram que curcumina é antioxidante, aí viram que o gengibrol, enfim, chá verde é antioxidante. Então, tá uma coisa em alta, né? Mas, enfim, o que que é esse antioxidante e o que ele faz no nosso corpo? Né? Por que que a gente dá antioxidante? Qual que é uma das funções dele? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, inclusive, eu vou compartilhar uma tela com vocês a respeito. Aqui. Então, vamos lá. Antioxidantes, isso aqui foi uma aula, microaula, que eu fiz já há um tempo atrás e aí eu resolvi trazer para vocês. Então, radicais livres. Vamos começar lá na. Vamos começar pelo começo, né? Então, radicais livres. Então, em 1954, essa Rebecca Gershman, um nome bem complicado de dizer, é uma argentina, tá, gente? Ela foi a pioneira, ela que descobriu esses radicais livres, tá? E o que que ela descobriu com esses radicais livres? Tá, o que que ela descobriu? Ela analisando ali a nossa célula, ela viu que as nossas células normais, elas são emparelhadas estavelmente, normalmente com dois elétrons, né? Aqui na sua órbita sempre tem parzinhos, sempre em pares. E aí ela viu que tem algumas células do nosso corpo que não tem, que estão em número ímpar, né? Que não tem o seu par. Então, ela descobriu que, não tendo esse par, essa célula começa a trabalhar de um modo diferente. Ela começa a fazer com que as células ao redor trabalhem de um modo diferente. E aí ela denominou como radical livre, né? E o que acontece? Como ela tem menos elétrons, né? Então, uma órbita, todos parzinhos. Aqui ela não tem um elétron. Ela começa a trabalhar de forma errada, o jeito dela devia trabalhar de um jeito X, ela está trabalhando de um jeito Y. E isso acaba ocasionando o quê? Um estresse oxidativo. Então, espécies reativas de oxigênio, ela começa a produzir isso demais. E a célula começa a trabalhar de uma forma diferente. O que a gente tem que notar? O nosso corpo naturalmente produz esses radicais livres. Tá? Eu estou falando aqui, estou produzindo. Estou respirando, eu estou produzindo. Né? Então, em condições normais, fisiológicas normais aqui, a gente produz em torno de 2 a 5% da mitocôndria, que faz a nossa respiração celular, ela acaba desviando, né? Ela que emparelha essas células, ela acaba desviando alguns elétrons e de 2 a 5% acabam virando esses radicais livres, né? E aí, mas o nosso corpo, com 2 a 5%, ele é capaz de neutralizar. Então, nosso corpo produz radical livre, nosso próprio corpo neutraliza. Produz, neutraliza, produz, neutraliza. Tá? E aí, como ele faz essa neutralização? Esses elétrons ali, eles são emparelhados, falta um elétron, né, um íon de hidrogênio, e o que o nosso corpo faz, ele doa. Então, assim, tudo que é antioxidante, ele ajuda com que a célula não oxide, antioxidante, né, evita que a célula não oxide. Então, ele evita doando o que essa célula está precisando, tá? Então, o nosso corpo produz, são chamadas de antioxidantes enzimáticos. E aí a gente tem a glutationa, a gente tem superóxido dismutase, catalase e vários outros que o nosso corpo mesmo produz, tá? E aí a gente tem também
Os não enzimáticos são o que a gente pega pela alimentação. E aí, o que vai acontecer? Independente da alimentação, se for não enzimáticos da alimentação ou enzimáticos do próprio corpo, o que a gente vai fazer? Esse antioxidante que a gente produz ou a gente consome, ele vai doar uma célula de elétrons, um elétron, um módulo de elétron, para essa célula que está sem. No momento que eu dou esse elétron, esse íon de hidrogênio, essa célula, que é uma célula instável, ela passa a ficar igual a essa do lado, e aí ela vira água, o corpo transforma ela em água e elimina pelo corpo, e é eliminada naturalmente, tá? Ela não fica ali no nosso corpo, até porque ela já estava trabalhando de uma forma diferente. Então, ela já produziu compostos que não seriam interessantes. Então, vai lá, doa, vira água, puff, elimina do corpo, tá? Isso acontece com as enzimas, com os antioxidantes enzimáticos que o próprio corpo produz e os não enzimáticos, o que a gente consome pela alimentação, tá? Então, como eu disse, nosso corpo ele consegue produzir e anular esses efeitos, tá? Então, a gente tem uma produção. No momento que eu faço demais, então, exemplo, doenças. Então, a maioria das doenças, elas produzem muito mais radicais livres. Muitas doenças são produzidas através da gente não ter condições de conseguir estabilizar esses radicais livres que estavam por aí, né? Então, por exemplo, alimentação rica em doces, em gorduras e tal, estressa o nosso corpo, produzem radicais livres, nossos radicais livres transformam isso em alguma patologia, e essa patologia gera mais radicais livres. E aí a doença vai ficando mais grave conforme isso, né? E aí, quando a gente consome, quando o nosso corpo não dá mais conta de eliminar sozinho, a gente consome pela alimentação. Não tem um estágio X assim, a gente sabe que 2 a 5% que o nosso corpo produz de células respiratórias, de células, tudo mais de respiração celular, 2 a 5 vira radical livre. E o nosso corpo de 2 a 5 consegue reverter. Mas a gente não sabe até quanto seria isso. Tipo, exemplo, 2% é eu não me estressar. No dia que eu estressei, eu já passei desses 5%. Tá? Não tem isso. Então, é por isso que é sempre bom ter uma alimentação balanceada. Justamente porque tu não sabe até onde, quanto que é os 5% do teu corpo, tá? E aí a gente produz radicais livres respirando, a gente produz radicais livres sendo estressado, então um trabalho estressante. A gente produz radical livre no exercício físico. O exercício físico produz muito radical livre. Por quê? Porque eu estou estressando meu corpo. O exercício físico é maravilhoso, é saúde, mas eu estou exigindo que os meus pulmões mandem mais oxigênio para as minhas células, que meu coração tem uma demanda maior de sangue para poder oxigenar todas as células, os meus tecidos, né? Eu tenho rompimento de fibra muscular, então se eu faço exercício físico, uma musculação, enfim, qualquer coisa, eu tenho um rompimento dessas fibras musculares. E aí eu rompi fibra, eu criei radical livre, aí inflama, né? Que é aquela questão de dor pós-exercício. E aí eu preciso consertar ela de novo. Então eu estou extremamente sempre produzindo muito radical livre. Então a alimentação ela é muito necessária sim. E temos a suplementação também, né? A suplementação, ela é uma suplementação também precisa ser necessária, mas ela tem que ser utilizada com cautela, porque às vezes a gente acaba consumindo mais do que o nosso corpo precisa, tá? Então assim, eu preciso ter uma produção de radical livre para o meu corpo. Eu preciso ter uma inflamação muscular para que meu músculo cresça. No momento que eu consumo tudo demais com que cesse esse processo, aí eu também tenho um problema, tá? E aí os antioxidantes, a gente tem fontes alimentares, vitaminas, minerais, beta-caroteno, como eu falei, a curcumina da cúrcuma, gengibrol, gengibre. A gente tem as catequinas do chá verde. Então a gente tem uma gama de antioxidantes. O que vai diferir do que, o qual que eu vou tomar,
é que a gente consegue ter estudos de que alguns são mais potentes que outros, né? Então, tem uns antioxidantes que eles são mais potentes do que outros antioxidantes. Então, vai depender muito do tipo de patologia que eu quero tratar, né? Eu tenho um paciente com uma patologia que eu quero que a alimentação dele seja antioxidante, eu tenho que ver o que eu vou colocar para ele, né? Qual que é o grupo dos alimentos que daqui a pouco me forneça mais daquele composto para que eu consiga colocar mais vezes no seu dia, tá? Por exemplo, o zinco, então tem estudo já relacionando que o pessoal que perdeu o olfato e paladar por causa do Covid, o zinco seria um bom tratamento pós-Covid, né? Então, antioxidante. Então, imagina, Covid, doença super agressiva na questão de células, então cada corpo vai responder de um jeito. Mas tem muita gente que fica com alguma sequela dele. E essa sequela causada esse vírus entrou na célula, bagunçou tudo, que ele é uma tira lá de RNA, bagunçou tudo, produziu células que sejam oxidativas, deu um embaraço, e aí daqui a pouco tu conseguiu reverter isso, mas os danos ficaram, né? Então, tu conseguiu tratar isso, mas os danos ficaram. E aquelas células que ele deixou de presente para ti, elas vão ficar se multiplicando ainda, né? Então, é importante que, que aí tenha uma alimentação rica em compostos antioxidantes para amenizar os sintomas pós-Covid. Zinco é uma, como eu falei, curcumina, o própolis, então já viram que a questão do própolis vai ajudar bastante também. Então, os antioxidantes, eles são maravilhosos para muitas coisas. A gente só tem que cuidar quando a gente quer colocar os antioxidantes para praticar exercício físico, porque, como eu falei, tem um certo ponto que a gente precisa daquilo, senão a gente acaba cessando o estímulo. E daqui a pouco eu tenho um atleta ou alguém que está bem estressado, que vai dizer, não, eu vou fazer uma nutrição antioxidante, vou dar bastante coisa para ele. E daqui a pouco tu acaba, ao invés de ajudar ele numa recuperação, ao invés de tu ajudar na potencialização dele, tu acaba fazendo ele consumir tanto que ele não gera as adaptações que o corpo dele precisa. Então ele inflama e tu tá lá corrigindo, então o corpo nunca consegue se acostumar com aquilo e dar um passo a mais. Então, assim, se tu é da área esportiva, tu quer, essa questão dos antioxidantes, ele tem que ser dosado muito, muito cuidado. Principalmente quando ele vem através de suplementação. E a suplementação a gente consegue colocar um valor muito maior de microgramas, de miligramas, daquele certo composto, né? Diferente da fruta in natura, do chá. Então, isso é uma coisa que você tem que cuidar bastante, tá? Então, resumidamente, isso são radicais livres, células que contêm em sua órbita elétrons desemparelhados. Antioxidantes são aqueles compostos que irão doar esse íon de hidrogênio para que a minha célula fique normal e que seja excretada pelo corpo. E aí a gente tem vários tipos de antioxidantes. Então é isso aí. Hoje era aula sobre aula, nossa. Eu ainda tô com um negócio de aula porque eu montei uma aula sobre isso, né? Mas enfim, o vídeo de hoje então é sobre esses antioxidantes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma doença, será que é causada, será que aquilo ali ajudaria algum tipo de alimentação, manda aqui embaixo, manda um e-mail, segue a gente no Insta, manda um direct, enfim, tá? Estamos aqui para ajudar os nutris a serem nutris mais de excelência ainda, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.